Continuamos entrevistando Heloísa Giannichini, sim, a mãe de Reinaldo Giannichini, cujo livro autografado para ela está aqui. E nós vamos falar agora da parte triste, da parte do câncer, mas antes já vamos falar da coisa boa, que ao final, depois de ter vencido tudo da doença, houve uma festa de aniversário grande, ele que nem gostava muito de aniversário, fizeram uma festa para ele, e eu vou pedir para a Heloísa ler o que é que ele escreveu nas camisetas. Essa festa eles fizeram para ele, assim, e ele ficou extremamente feliz. Mas eles pediram que escrevesse, Arthur, uma frase para colocar nas camisetas que eles gostariam de dar para as pessoas presentes. Já conheço boa parte do caminho, não sei onde vai dar, mas busco prazer na jornada e me encanto com as surpresas em cada curva. Cada curva pode reservar uma surpresa boa ou Exatamente. ruim. Agora nós vamos falar de uma curva que não foi boa, Heloísa, mas que agora passada a gente já pode falar um pouco mais tranquilo. Como vocês ficaram sabendo do câncer de pâncreas do Patão, do Giannichini pai? A gente ia sair de férias, Bahia, estava lá, alegre. Vocês estavam na Bahia? Estavam. E lá ele começou a sentir dores, não estava dormindo à noite, ficava acordado, e a gente perguntava, foi? O que foi? Ele dizia, tá doendo as costas, tal. E depois ele começou a não mais conseguir comer, não descia a alimentação. E aí quando a gente veio, né? Não, vamos para Ribeirão fazer os exames. Porque ele tem o Patão, o Giannichini pai, tem parentes, tem parentes, em Ribeirão. As irmãs lá em Ribeirão. Aí foi para Ribeirão, o primeiro ultrassom que fez já deu que ele estava com câncer adiantado no pâncreas e no fígado. No fígado. O médico falou em tempo de vida? O médico falou, ele disse, olha, essa doença, do jeito que está, vai ser de 8 a 1 ano. De 8 meses a 1 ano. A 1 ano. O Patão ficou sabendo disso? Ficou sabendo. Como é que ele reagiu com a notícia, na hora que se dá a notícia, olha, você tem um câncer que não tem cura e você tem de 8 meses a 1 ano de vida. Eu quero saber como ele reagiu quando a notícia foi dada e durante o tratamento. Olha, quando deu a notícia foi assim um baque, mas ele olhou firme e disse assim, não, tudo bem, mas eu vou me curar, Ele foi assim muito positivo de início, eu vou me curar e tal. Ele simplesmente baqueou quando o médico disse para ele, olha, seu Reinaldo, o senhor não pode mais lecionar. Aí ele chorou. Porque ele sempre dizia, eu não vou parar de lecionar. Amo o que eu faço, porque os alunos, eu ensino, mas eu aprendo muito. E eu gosto muito da minha profissão. Só vou parar o dia que morrer. Então, esse momento ele chorou. Durante quase 2 décadas eu convivi com ele na sala dos professores do Ângulo, né? Como é que foi o carinho dos alunos do Ângulo? Conseguia chegar até ele no hospital? Nossa, isso foi maravilhoso. Ele se emocionava muito. Os alunos mandavam recados, os alunos escreviam assim naquelas folhas grandes, assim, eles escreviam bilhetes, punham frases, sabe? Mandavam os recadinhos. E ele ficava extremamente emocionado com isso. E eu fiquei muito emocionada, mesmo depois que o Reinaldo morreu, um dia me entregaram um estojo, onde ele punha os giz que ele escrevia ali na sala de aula, e ele deixava na mesa. E os alunos escreviam o nome, escreviam assim, bilhetinhos para ele, escreviam assim, meu sogro e tudo. Eu emocionei muito o dia que o Waldman mandou entregar para mim. O Waldman, diretor do Ângulo, mandou entregar para mim esse estojo que ele usava. Ô Heloísa, você disse que você queria que valia a pena fazermos um alerta em relação a quem tem diabetes que você não sabia e que ficou sabendo. Faça aquele Exatamente, porque sempre a médica, a endocrinologia, mandava fazer todos os exames de sangue, etc. Tal, mas nunca mandava fazer um ultrassom de abdômen. E segundo os médicos, quem tem diabetes tem propensão a ter câncer de pâncreas. Então, há necessidade de fazer sempre um ultrassom do abdômen para estar vendo, né? Então, se você tem diabetes, minha mãe, por exemplo,
teve durante muito tempo, é importante fazer um monitoramento, talvez de 6 em 6 meses, né? O médico precisa avisar. Não custa fazer um ultrassom para estar vendo, né? Diz que o que a gente tem de melhor para dividir com outras é o sofrimento. Os psicólogos falam isso. E eu fico imaginando como é que foi para você trocar pneu com o carro andando. Quer dizer, 5 meses depois do diagnóstico de pâncreas do marido, que seria irreversível, você recebe o diagnóstico do filho, que ele tinha um tipo raro e agressivo de câncer. Como é que o Giannichini filho te deu, o Júnior, te deu a notícia? Olha, ele estava no quarto, nisso tocou o telefone, ele atendeu, era o médico. Estava em São Paulo ou no Rio? Em São Paulo. E deu notícia para ele. Aí ele disse que pensou assim, meu Deus do céu, minha mãe já está com o marido, meu pai doente, como que eu vou dar essa notícia para minha mãe? Mas eu tenho que falar. Aí eu estava na cozinha fazendo comida, almoço para ele chegou, me beijou e falou assim, mamãe, eu estou também com câncer. Então, nós precisamos para o hospital. Eu só desliguei o fogão e nós fomos para o hospital. Nessa hora, o mundo caiu ou nem deu tempo de cair porque você precisava salvar seu filho? Não, a cabeça fica mil, tudo passa na sua cabeça, né? E de início você pensa, será que é verdade? Será que esse diagnóstico está correto? Será que é isso mesmo? Né? E dá aquela angústia, mas ao mesmo tempo dizendo, se for, a gente tem fé que vai curar, que vai ficar bom. Houve revolta da sua parte? Quer dizer, em algum momento você perguntou assim, Deus, você é religiosa, né? Deus, por que o marido morrendo e o filho agora com câncer simultaneamente, houve revolta? Não, eu nunca revoltei, eu sempre aceitei e sempre agradeci a Deus a força e coragem que Ele me deu nos momentos certinhos, sabe? E saber lidar com a situação. Como é que o Júnior deu a notícia para o pai? Que estava no hospital. Estava no hospital, o pai? Não, ele tinha feito a quimio e estava em Ribeirão, porque ele ia fazer a próxima quimio. Eu falei, como nós vamos falar para o seu pai? Deixa que eu falo. Então ele ligou, falou, papai, eu quero dizer para o senhor que eu vou fazer meus exames, mas eu também estou com câncer. Mas não se preocupe que eu vou me cuidar. Foi assim a notícia. O que o Júnior falava em relação à fé? Ele sempre dizia, quando eu queria assim, começar a chorar, ele dizia para mim, mãe, não chore, está na hora da gente demonstrar a nossa fé. A senhora não tem fé? Então vamos ter fé, vamos acreditar, eu vou ficar bom, eu vou sarar. Quando você leu esse livro, qual foi a parte que mais te emocionou? A parte que mais me emocionou foi quando o Fiuza, ele trata da doença e morte do Reinaldo, meu marido. Eu achei lindo a maneira que ele escreve, bem leve e muito emocionante, porque o Reinaldo já estava muito mal, o Júnior, todos os filhos já estavam no hospital São Lucas, lá em Ribeirão Preto. O domingo à noite, o médico já tinha falado, não tem jeito agora, não tem mais remédio que vá segurar. E aí meus filhos foram para a casa da tia dormir e meu genro, da filha que eu criei, estava lá no hospital e disse assim, vai descansar um pouco, depois vocês voltam. E eu e o Júnior ficamos no hospital, descansando. Quando chegou 5 horas da manhã, o Júnior disse, mãe, vamos ficar com o papai. E eu não queria ver a passagem do Reinaldo. Porque parece que você sabia que ele morreria. Eu sabia, né? Eu tinha certeza, meu coração contava que ia ser naquelas horas. Então eu não queria ver essa passagem. Aí o Júnior, não mãe, eu vou ficar com meu pai. E ele foi, e chegando lá, ele foi vendo, ele foi conversando com o pai o tempo inteiro, conversava, falava com ele, pai, vai em paz, eu vou tomar conta de toda a sua família, não precisa se preocupar. E aí quando ele viu que o pai estava indo, ele disse, ficou assim, sabe, transbordando assim, de uma luz, e que ele via a luz, e ele começou a cantar a música do Roberto, Nossa Senhora. Para ele, abraçou, beijou ele muito, quando aí os aparelhos pararam, né, e ele tinha morrido. E o Fiuza descreve isso muito bem, de uma maneira muito bonita nesse livro. E aí,
a gente está continuando agora com o Instituto Professor Reinaldo Giannichini. Parece-me que ter esse instituto já era uma ideia do seu filho, né? E depois a ideia foi acoplada ao nome do seu marido. Conte como era a ideia e como está. Há muito tempo ele vem falando: mãe, eu quero criar uma instituição em Birigui, que é a minha terra natal. Eu quero e tal. Então ele disse assim: quando a senhora aposentar, a gente vai montar. Tudo bem, e hoje eu estou aposentada, então eu sempre falo para ele: se você quer montar, vamos montar logo, porque não deixar eu ficar mais velho, depois não dou conta. Ele falou assim: agora chegou o momento. Sei. Então agora, esse ano, a gente vai montar essa instituição. E aí, nada mais que justo colocar o nome de professor, né, Reinaldo Giannichini, primeiro porque ele foi, na minha maneira de ver, um grande educador, uma pessoa idealista, uma pessoa que amava conviver com jovens, né? Então, a gente quis dar esse nome de professor Reinaldo Giannichini. E como é que vai ser esse instituto, professor Giannichini? É para crianças, adolescentes e idosos, né? Vocês pretendem ter que tipo de aula? Vai ser um tipo de um núcleo de apoio. E nós vamos dar para eles, para essas crianças, para esses adolescentes, a gente vai dar assim, cursos, né? Vamos dar toda na parte de arte, na parte de dança, educação, né? dança, cultura. E para os velhos, para os idosos, um centro de convivência, né? Para que eles possam ali ficar, passar horas. Né? E de onde vem a verba para esse instituto? Você já sabe? Não. Por enquanto a gente vai. Nós temos muitos amigos, muitas pessoas que sempre encontram e dizem: nós vamos ajudar, nós queremos ajudar. A hora que a gente registrar o estatuto, então aí a gente vai começar a estar visitando e para poder estar planejando sobre essa E isso que era um sonho do Reinaldo Júnior se tornou uma homenagem para o Reinaldo Pai. Nós ficamos devendo o que é que o Lima Duarte falou, o Lima Duarte que tinha sido pai na ficção do seu filho, nesse momento difícil que o seu filho viveu, qual foi o bilhetinho que o Lima Duarte mandou para ele, você lembra? O Lima Duarte, ele disse que foi muito bom. Ele falou, eu me lembro, eu li, assim, ele falou, como? Você me contou, me parece que foi assim, você foi o melhor filho que eu já tive. Não foi bacana ouvir isso do Lima Duarte? Filho que eu já tive. Então, eu gostaria de falar que essa instituição, a gente tem uma parceria que eu estou amando, que é a Ave Cristo. Que a Ave Cristo tem um projeto muito lindo de criança feliz. E a gente vai fazer parceria com eles. Já está certa a parceria? A parceria já está certa. Agora nós estamos caminhando, nós vamos fazer estatuto e tudo. 3 meses depois da morte do Reinaldo Pai, seu filho fez o transplante de medula e foi super bem sucedido. Conta um pouquinho desse período, aquele pega, não pega que você falou e da comemoração. Então, porque para fazer o transplante tem que fazer uma química muito forte. Então, essa química zera tudo no organismo, a medula e tudo. Então, leva de 9 a 15 dias, o que ele chama pega. E o Júnior, sempre otimista, diz assim: não, a minha vai pegar no primeiro dia, no primeiro dia, no primeiro dia. Então, e eles faziam os exames. Quando chegou no 9º dia, 7 horas da manhã, eles escolheram o material e viram que já estava começando os leucócitos. Então, os médicos, muitos amigos, enfermeiros, inclusive o médico fez um bolo e era 7h30 da manhã, estava entrando no quarto, cantando parabéns. Eles, os médicos, as enfermeiras e alguns daqueles transplantados que podiam ter contato com as pessoas. Porque de verdade o Júnior estava renascendo. Renascendo, é um renascer, foi um recomeçar. Ô, Heloísa, fica alguma coisa dessa experiência dolorosa? Assim, você tira algum proveito no sentido de, que eu aprendi com isso? Fica.
A gente aprende muito, porque, olha, nos momentos de dor, a gente fala, poxa, como sofri. No momento de dor, mas às vezes tem tanto momento lindo no meio disso. Tem momentos lindos da gente ver, assim, o carinho, o amor, sabe? E que a gente passa um para o outro, a união da família. Não, a Cláudia Raia disse que ela ia quase que todos os dias e ela dava um showzinho particular para o Giane dentro do hospital, não é? É isso mesmo, repassando, porque ele ia trabalhar com ela na peça, no cabaré. E ela repassando esses pedaços do cabaré. Então ele sorria, ele passava horas muito agradáveis. Então fica a amizade, fica aquela vontade da gente viver intensamente cada dia, fica a vontade da gente ter muito mais paciência com as pessoas, da gente curtir mais as pessoas, não deixar para falar amanhã o que eu posso falar hoje, que isso é muito importante. Eu me lembro de na pré-entrevista você ter dito assim, que hoje você não perde mais tempo com coisa significante, que você não fica magoadinha com pouca coisa, isso não. Também, eu não, hoje, olha, coisas que eu ficava magoada, hoje para mim isso não representa nada, tudo é muito pequeno perante essas coisas, sabe? É tudo muito pequeno. Para a gente terminar, o que é que você ainda quer da vida? Nossa, eu ainda quero muita coisa. Fora viajar. Eu quero viajar muito, eu quero ter saúde, eu quero ter, assim, disposição, eu quero que essa instituição, ela vingue, que ela prospere, eu quero ter muita saúde e sabedoria para tocando essa instituição, professor Reinaldo Gianecchini. Eu vou terminar essa entrevista lendo uma coisa que ela me falou na pré-entrevista. Ela disse assim: já ganhei muito da vida, agora quero retribuir. Exatamente, já ganhei mesmo, Deus me deu muito e agora está no momento de eu dar um pouquinho daquilo que eu tenho de experiência, que eu conheço, que eu já vivi, para as pessoas que precisam. Foi um prazer entrevistar Heloísa Gianecchini. Até o próximo Questão de Opinião.